A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 214 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando na reta final do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 44 até o capítulo 47. Amém? Se organize aí no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus afazeres. Separe um tempo para Deus, né? Faça a sua leitura com calma, medite, anote, marque. Faça o que você fique mais à vontade, né? Para estudar a palavra do Senhor. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 44 e o verso 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém? Bom, se ontem nós vimos como Deus declara através do livro do profeta Isaías que ele é soberano, o que significa que tudo depende dele para acontecer e nada vai acontecer sem o seu desígnio, sem o seu propósito e sem a sua vontade. Hoje nós vamos ver que Deus se declara único em divindade, ou seja, ele é o único Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Talvez no mundo de hoje, onde nós estamos sob a influência, né, de uma grande parte da história bem contada, bem relatada da humanidade, e nós sabemos que os deuses das outras nações nunca passaram de uma mitologia, fica fácil para a gente olhar para Deus como o único Deus. Mas no mundo onde os outros deuses eram influenciadores através de reis, de governos, era difícil a gente enxergar o nosso Deus como o único Deus. Então nós tínhamos reis que se nominavam deuses, nós tínhamos astros como o Sol, a Lua, as estrelas que eram deuses, planetas, né, como Júpiter, nós tínhamos animais que eram enxergados como deuses. Hoje, esse tipo de cultura ela é bem reduzida no mundo, mas ainda temos bastante. Uma outra coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar no nosso estudo de hoje, na nossa meditação de hoje, é que o apóstolo Paulo diz que por detrás de um ídolo, ou seja, por detrás de uma imagem, existe um espírito demoníaco, né? Isso não é invenção minha não, isso quem está dizendo é o apóstolo Paulo, certo? Então nós podemos dizer que quando Deus está falando de deuses, nem sempre está se referindo a seres que eram denominados como divindades, mas sim ele está se referindo a qualquer objeto ou a qualquer ser ou a qualquer figura em que as pessoas direcionam orações, petições, clamores, louvores, certo? Então tudo isso é encarado como um Deus ou como um ídolo, certo? E é muito interessante nós entendermos que Deus não declara mais ninguém como Deus e Senhor além dele. O texto que nós separamos diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Preste bem atenção no que ele está dizendo. Eu sou o primeiro, ou seja, antes dele nunca houve ninguém. E depois ele está dizendo, eu sou o último. Ele está dizendo, depois de mim não vai existir ninguém. Por que ele é o primeiro, ele é o último? Porque além dele não existe outro Deus. Ontem nós vimos que para alguém ser Deus, esse alguém tem que governar a história e tudo que acontece. Porque Deus governa tudo e tudo que acontece passa pelas mãos dele. Hoje nós vamos ver que um Deus, para ser Deus de verdade,
ele precisa ser eterno, ou seja, ele tem que estar sempre existindo no passado, sempre existindo no presente e sempre existindo no futuro, certo? Olha que coisa interessante, essa frase, outro Deus além de mim não há, ou além de mim não há outro Deus, essa variação de frase, ela se repete muitas vezes na porção que nós separamos hoje, certo? Então Deus aqui está usando Isaías para deixar bem claro que em toda a história da humanidade e em todas as nações e culturas, nenhum dos deuses que foram adorados eram deuses de verdade. Somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Amém? No capítulo 44, nós temos a promessa que esse único Deus futuramente vai derramar o seu Espírito sobre o seu povo. E não somente o seu Espírito, juntamente com o Espírito, ele derrama sobre nós as bênçãos, certo? Se Deus deixou claro que ele é o único Deus, então agora ele vai atacar com muita severidade os deuses das outras nações e as práticas idólatras que os homens realizavam, inclusive em Judá e Israel. E ele vai dizer, ainda no capítulo 44, um exemplo. A pessoa pega a lenha e da lenha essa pessoa dá forma à madeira. Então cria ali um ser e ele chama aquele ser de Deus. Ou seja, o Deus daquela pessoa foi algo que ela mesma criou. Ela vai orar a um objeto, a um ser que ela mesma criou, sabendo que aquilo foi criação das mãos dela. Então esse Deus é uma criação, ele não é um criador. Então Deus zomba desse tipo de atitude. Está aqui, você pode ler, tá? Quero deixar bem claro que a intenção desse estudo não é ofender ninguém, mas apenas mostrar a verdade contida na palavra do Senhor. Amém? Então, se você tem nos acompanhado, não fique ofendido. Queria que você meditasse no que nós estamos lendo, tá? E lesse juntamente conosco. Outra coisa interessante que ele fala é que a pessoa vai orar a esse Deus, ou a esse ídolo, ou a essa imagem, e vai pedir para que ela o livre, sabendo que essa imagem sente sede e não bebe água. Essa imagem não se move, ela não ouve e ela não fala, né? Ele vai atacar severamente isso, amém? Depois nós vamos ver ainda, lá no capítulo 46, como Deus ainda continua lutando contra a idolatria. E agora ele vai falar contra a Babilônia, que era um centro da adoração idólatra, certo? A Babilônia adorava muitos deuses, muitos ídolos, e isso cheirava mal às narinas do Senhor. Então ele vai falar que essa pessoa está orando a alguém novamente, ou alguma coisa que não tem resposta, que não pode livrá-lo das suas aflições e nem das suas tribulações. E o mesmo Deus que lança a profecia falando contra a idolatria, agora ele vai falar da queda da Babilônia e da queda da sua idolatria. E observa que junto com os ídolos, ou seja, junto com os falsos deuses e falsos senhores, vem também os encantamentos, as feitiçarias, as bruxarias e assim por diante, né? O que nos dá a entender que praticamente uma boa parte do mal que existe no mundo nasce junto com a idolatria. Amém? É por isso que Deus adverte tanto o ser humano a não ser idólatra, a não adorar outros deuses e não se curvar diante de imagens, né? Bom, o que é interessante é que Deus, para derrubar a Babilônia, ele cria uma estratégia, né? Deus tem uma forma de trabalho. E qual é a forma de trabalho de Deus? Deus vai usar um homem, Deus vai usar uma nação, certo? E qual é o homem que Deus vai usar? Lá no capítulo 44 e no capítulo 45, no capítulo 44, verso 28 em diante, ele diz assim: eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Observa que Ciro, que é o rei persa que vai se levantar contra a Babilônia futuramente, ele vem para derrotar a Babilônia, mas ele não é um homem que vem por vontade própria. Ele é um homem que vem como instrumento de Deus. Ou seja, a história escrita não é pelo homem, e sim por Deus. E Deus já tinha determinado que a Babilônia seria um castigo contra Israel por causa dos pecados de Israel, e agora os persas eram o castigo contra o pecado da Babilônia, certo? Lembrando que a Babilônia foi um instrumento de Deus e agora Ciro será um instrumento de Deus. Então Ciro agora ele vem para retirar o Império Babilônico e para trazer restauração ao povo de Israel, porque é ele quem vai começar a fazer decretos para que o povo possa voltar para a terra de Jerusalém, e futuramente o reino persa vai conceder liberdade para que o povo reconstrua o templo, a cidade de Jerusalém, e volte então a adorar e sacrificar o nome santo do Senhor. O que Deus quer nos ensinar hoje? Primeiro, o nosso Deus é o único Deus e além dele não há outro. A nossa adoração não pode ser direcionada a ninguém e a nada que não seja o nosso Senhor, o Santo de Israel, certo? Segundo, o que nós temos que aprender é que se Deus é o único Deus, esse Deus odeia a idolatria, porque é como se nós estivéssemos adorando a criação. Como não? A pessoa que adora um ídolo, ela está adorando a criação ao invés de adorar ao Criador. Terceiro, toda idolatria, ou todo culto, ou toda oração que é feita à imagem, é feita a espíritos malignos, amém? E ela é tratada como feitiçaria. Então é muito importante, está no texto aqui, onde nós lemos, na porção que nós lemos de hoje, certo? Leia, medite, capítulo 44 até o capítulo 47. Outra coisa interessante, Deus um dia vai castigar todos aqueles que cometem esse tipo de pecado. A Bíblia diz para nós que no céu não irão entrar os idólatras, né? Então é muito importante que o nosso coração não esteja fundamentado em nenhuma dessas práticas e que nós venhamos aprender a buscar somente o Senhor, amados, somente o Senhor com todo o nosso coração. O Senhor, com certeza, assim como usou a Ciro para trazer vitória, restauração para Israel no dia do seu sofrimento, o Senhor, ele usa ferramentas, instrumentos e pessoas para trabalhar e agir sobre as nossas vidas. Tudo que nós precisamos fazer é confiar somente no nome do Senhor e viver para a glória e louvor dele. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar juntamente com você nessa manhã ao único Deus, como ele mesmo declara várias vezes nesses capítulos, né? Ele é poderoso para nos salvar, para nos perdoar e para nos abençoar. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas. Perdoa o nosso pecado e a nossa falha e ouve a nossa humilde oração. Senhor, nos ajude a confiar somente em Ti. Realmente tem dias que são difíceis, com tantas influências, com tantas palavras do mundo. Às vezes a mente do cristão entra em confusão, como aconteceu com o povo de Israel neste período da história, em que eles passaram a adorar outros deuses. Que o nosso coração, Senhor, esteja firmado somente em Ti, que nós venhamos adorar somente a Ti, buscar somente a Ti e crer somente em Ti, para que o Seu nome seja glorificado e nós sejamos salvos e abençoados pelo Teu nome. Nos abençoa e seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
Não ofenda ninguém com este vídeo, por favor, né? O intuito não é esse. O intuito é nós estudarmos a palavra do Senhor e aprendermos mais sobre ela. Amém? Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho, assim todas as manhãs você será notificado. Caso você queira comentar algo que não foi dito aqui, ou se você tem uma opinião diferente e você quer deixar o comentário, pode aproveitar o espaço abaixo. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.